O general também é substituível, né? Mas ele é menos substituível. Quanto mais Tem você menos assume um pessoas. cargo, tem menos pessoas, né? É menos operacional. Quanto mais operacional, mais é fácil de ensinar a operação, né? Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Bom, eu tinha uma dúvida muito grande relacionada à coprodução, porque eu fiz 5 lançamentos sozinha e eu tinha um número muito bom, sabe? Meu semente foi um número muito excepcional, assim. Eu digo que eu vejo bastante aqui o 747, as pessoas têm essa dúvida, né, do semente, que acaba fazendo uma só venda. Eu fiz 43 no primeiro lançamento. E eu falei, vou partir sozinha, é isso aí. Aí o segundo foi melhorando, o terceiro também. Até que chegou num ponto que eu não consegui escalar mais. Então, hoje, com a ajuda de um coprodutor, a gente fez o 6 em 7, na quarta-feira, em 2 dias. E eu tô muito feliz. Só que o meu nicho é um nicho muito específico. É um nicho que não tem tantas pessoas assim. Então, pensando em escala, pensando em o quanto a gente pode chegar, eu não sei se eu tenho que abrir o meu nicho um pouquinho mais, sabe? Para profissional da área da saúde. Qual que é o seu nicho? É dentistas, né? Então, de consultório. Cara, eu já vi gente chegando à faixa preta de alto grau com isso. Mas com consultório odontológico, falando de gestão em específico, Sim. porque no Brasil tem 300 mil, né? Faixa de 300 mil dentistas. Eu já vi E aí gente eu acho chegando a 6 milhões por ano no nicho de 5 mil. com ticket mais alto. Não sei. É. Eu Mas conheço. É, então, assim, parece que você... Mas me pergunta, te interrompi. Eu quero ouvir sua pergunta. O fato de subnichar cada vez mais, eu vi que se torna mais referência, né? Você fica cada vez mais específico. Isso eu acho muito bom. Eu tenho. Vai direto pra pergunta, pelo amor de Deus. Você tá Aí, contando uma história para... Eu acho que você tá com medo da pergunta, tanto que você tá querendo dar um contexto assim. Vai, pergunta. tá. A chance de fazer uma escala abrindo o leque não é maior? Vai, depende. Porque você abre o leque, você ganha alguma coisa e perde outra. Mas você pode querer abrir o leque, nada de errado com isso. Mas o problema está acontecendo porque você acha que o que está te segurando potencialmente, ou o que vai estar te segurando, é o fato de estar subnichado. E não é. E aí você está com um motorista bêbado no carro, bate o carro, troca o carro. Porque quando eu te falei que eu já vi gente fazendo isso no consultório, você às vezes fez assim com essa informação. Porque se ele fez, por que você não faz? E não foi só uma pessoa, não. Aí a diferença, cara, se ele fez, por que eu não posso fazer? Isso não te para de abrir o nicho, mas te dá uma informação interessante. Qual que é a informação? Talvez sua habilidade está aquém, porque pode estar. E às vezes, quando sua habilidade está aquém, pode estar, não necessariamente aumentar o nicho te ajuda. Não necessariamente. E não quer dizer que você não possa aumentar. Mas não por isso. Não sei se faz sentido para você. O motivo, você pode aumentar, a razão está errada. Porque a razão é uma terceirização da não escala mediante ao seu nicho pequeno. Mas na minha alucinação, a razão do nicho da coisa está no motorista. Então, você pode aumentar? Pode.
De repente é bom? Às vezes não. Tem coisa que tem prós e contras, né? E você vai ter que explorar. Mas não é isso que está te parando. Aí eu coloco minhas fichas. Entendi. É que eu recebo bastante mensagem também perguntando: isso daqui aplica para qualquer outra área? E sim, aplica, porque eu falo de gestão, né? A parte administrativa mesmo de um consultório. E eu fico na dúvida se eu abro ou não, se eu continuo focada só Nossa, eu já nisso. vi gente fazendo 10 milhões. Mais de 10 milhões. Só focando em um profissional liberal que eu acho que é até menor. Eu não sei, vamos lá, vou chutar, não sei. Quantos nutricionistas existem de consultório? Porque tem nutricionista de fábrica, né? No procedimento, de rota. Quantos? Você acha que tem tanto mais nutricionista do que... Né? Acho que tem do que menos. Eu já total? pensei, foi a Mari Fase, né? Ela é minha grande referência em relação a isso. Ó, mais de 10. E você tá pensando em fazer isso enquanto tá ainda os seus primeiros 6 em 7? Não tá fazendo sentido. Não é o mercado. Não é o cavalo. É o jockey. Eu podia te dar 20. Então, talvez segunda CUT podia te dar 20 exemplos. Segunda Polícia Militar podia te dar mais 5. Entendi. Sacou? Agora, se a Mari Fase quiser um dia, você mencionou o nome dela, né? Se ela quiser um dia ajudar outros profissionais, ela pode. E de repente vai ter muito sucesso com isso. Mas não é isso que vai ser a razão do sucesso dela. Você tá entendendo? Não Eu é tô, isso que é a razão do sucesso. Você eu pode querer tô. mudar de cidade? Pode. É um livre-arbítrio seu. Mas não porque a pracinha tá com o cano furado. Ai, cara, essa razão não faz sentido. Porque você vai chegar na outra cidade e vai ver outro problema do mesmo jeito. Às vezes o problema não tá no cavalo, tá no jockey. Às vezes o problema não tá no carro, tá no piloto. Às vezes o problema não tá na câmera. Essa é clássica. Ai, meu vídeo ficou horrível. Comprei outra câmera. Não é a câmera. É o videomaker. Só que ele não vê isso. Nem sempre vê isso, né? Às vezes vê. Mas nesse seu caso, definitivamente, eu vou chutar assim. Não, se eu tivesse que botar dinheiro, eu botava. Assim, se fosse em cassino, se fosse em Vegas. Já foi em Vegas? Não, Já jogou em cassino? não. Total. Um dia que você jogar, assim, não precisa ser muito, não. Mas se eu pegar e jogar aí, ó. Botar o meu dinheiro, eu botava. Meu dinheirinho ali, eu postava aí uns US$ 100 ali no vermelho. Tá bom? Não sei se isso ajudou ou atrapalhou. Não, não é. Mas foi uma pergunta muito relevante, assim. Eu acredito que muita gente tem. E eu me sinto mais confortável também nessa área por ser muito específico, né? Mas a gente, quando fica pensando realmente em aumentar cada vez mais, acaba fugindo um pouco do propósito inicial. E isso estava me incomodando de certa forma, né? E aí eu falei, caraca, será que não é possível, né? Chegar, pensar lá na frente, daqui a alguns anos. E aí eu tenho a Mari como grande exemplo disso. Dentro da minha área também, eu conheço outros, eu já assisti alguns episódios lá do Faixa Preta. E a única semelhança, assim, que talvez tenha me identificado era o ticket. Eu falei, tá, então talvez pensar em alguma coisa relacionada ao próprio produto. É, assim, você tá simplificando demais, assim, olhando de fora. Entendi. Ah, assim, dando com exemplo com a Mari, não tem noção. Não tem noção o que tá debaixo do bastidor. Ainda, tá? Eu falo assim, se você viu o topo do iceberg, tá tentando tirar a conclusão, é o que você tem que fazer, porque é o que você tem pra ver, né? Mas eu queria te falar que tem um iceberg lá embaixo, que é muito mais
intenso do que parece lá em cima, sabe? Não, é Então, muito trabalho, né, Érico? Eu não, vejo não, todo. não, não trabalhe. Porque trabalhar por trabalhar, você também trabalha. É diferente. Tipo assim, você acha que pega dois pilotos de Fórmula 1, você acha que um trabalha mais que o outro? Tanto assim? Eu acho que é muita estratégia. E a estratégia que você vê não é. Eu acho que é um pingo do que, na verdade, está por trás, sabe? E assim, trabalho por trabalho, a gente vai trabalhar, né? Porque de medo de trabalho ninguém tem. Ninguém tem. Então, algumas pessoas têm, mas a gente não tem, né? Senão a gente não tava fazendo isso. Né? Mas assim, está só no começo. Sabe quando você pega aquelas pessoas que estão bem jovens assim, mas elas acham que já chegaram ao topo do que elas poderiam? É mais ou menos isso. Você ainda está bem no começo nessa sua jornada de aprendizado. Isso é bom, né? Tem muito para crescer. Mas não é tão. Toma cuidado. Toma cuidado para não confundir o cavalo com o jockey. A onda com o surfista. Não é a onda. Ah, Tá bom? certo. Cuidado. Mas é uma pergunta muito relevante. Eu agradeço muito você fazer ela para mim, porque eu acho que deve falar para algumas outras pessoas que estão escutando também. Sim. Então, eu tenho dúvida quanto ao pegando os ensinamentos seus ali com as lives, com o podcast. Eu criei o Claro. meu lançamento semente, mas ele não foi como a gente esperava. Certo. E tem um coprodutor com a gente que já fez o seu curso. E aí eu queria saber se a gente, mesmo não cumprindo todos os requisitos do lançamento semente, a gente deveria ir para o lançamento clássico. Ah, e você fez árvore de objeções? Sim, mas então, é isso Geralmente. que eu penso. Se Quais os quatro itens de uma árvore de um galho de uma árvore de objeções? são os mitos, não? Acho que você não sabe nem o que é uma. Não. Vamos lá. Essa que era realmente a Não, dúvida. quando eu perguntei se você fez, você deve ter confundido duas coisas: objeções com a árvore de objeções. A árvore de objeções é um documento bem específico, onde cada objeção tem, que é um galho, tem 4 itens. E se você fez um semente sem isso, você fez um semente assim, sem fundamento. Essa é a primeira pergunta que eu te fiz, né? Será que se eu continuasse fazendo perguntas, você teria feito? E assim, não tem nenhum problema você não fazer a árvore de objeções sabendo o que é a árvore de objeções, porque você decide não fazer, mas eu acho que você nem sabe o que é. Então quer dizer que eu acho que você tem que voltar e seguir o método. É porque ao mesmo tempo que eu ouço você dizendo que o ideal é não ficar empacado no lançamento semente, É eu um penso, tá, balanço, né? mas e aí tem que fazer É. um lançamento Ah, perfeito, semente. entendi. Então aqui é uma dúvida muito comum. Isso não. O feito é sempre melhor que perfeito. Mas isso não te dá desculpa para não assistir a fórmula. Porque assistir, você poderia ter assistido. Então, o feito. Vamos lá, você tem 3 coisas para fazer. Você assistiu, você sabe, ou 4. Você sabe que tem essas coisas para fazer. Eventualmente, uma você vai fazer mais ou menos, outra você vai fazer, outra você vai fazer, mas você sabe que você não está fazendo. Nesse caso, você fez uma decisão estratégica de não assistir. E você não sabe nem o que você não está fazendo. É tipo a receita. Às vezes eu não tenho aquele ingrediente, mas eu sei que eu não tenho aquele ingrediente. É diferente. Então eu vou te passar a receita. Aí você decide não ler a receita e fazer da sua cabeça. E outro jeito é você fazer o seguinte, eu li a receita, eu sei que eu não tenho esse ingrediente. Eu vou tentar substituir pelo aquele, eu vou tentar substituir. Mas eu sei que eu não tenho.
mas nada te desculpa de não ter lido a receita. Entende a diferença? Então, não é que você vai fazer a receita só quando tudo estiver perfeito, mas a receita você tem que saber. E quando você souber, você tem que estar consciente, na minha opinião, para aumentar a sua performance, de que você não está fazendo. Ah, eu decidi não botar açúcar no bolo. É consciente? É, porque, tô numa receita que eu tô perdendo peso. Tudo bem. Mas você sabe assim, o que é açúcar? Que é açúcar? Tá entendendo a diferença do aluno? Sim. Então, balancear o feito. E outra, quando você sabe que não faz, cara, eu sei que eu tô indo ali sem isso. No próximo você ajusta. Nessa sua situação, você nem sabe aquilo que você não fez. E aí, como é que você vai para o próximo? E assim, o feito é melhor que o perfeito, mas a gente quer melhorar a cada ciclo. Nessa sua estratégia, você está indo meio que você nem sabe do checklist o que faltou no último. E assim, nada te para de saber. É um checklist, é super simples. Nem supletivo você precisa ter para entender aquilo. Eu falo isso porque tem uns alunos meus que não tem supletivo faz 27, eu acho o máximo isso, assim, nem querer desmerecer o supletivo, não. Acho massa, tipo, a linguagem é simples. Então aqui é muito importante, tá bom? Então eu aqui, acho que quando eu souber que eu te perguntar aqui, você vai saber o que é. Quando eu te falar da formalização do método, você vai saber o que é. Quando eu falar do questionário raio-x, você vai saber o que é, mesmo que você não tenha feito. Cara, não fiz porque, mas eu sei, quer ver? Legal, E decidi não fazer. Isso me dá uma segurança que você vai, para a próxima, você vai ter uma escolha. A escolha é, pelo menos, eu sei o que tem que ser feito. Nessa sua estratégia não funciona. Essa sua estratégia está super assim. E se eu entrar nos quesitos de aquecimento de lançamento, eu provavelmente vou encontrar muito mais buraco. Sim. Porque está muito mais implícito as coisas. Pô, tem uma seção de árvore. Você não tem como. Você não consegue pular aquela seção, nem se você quiser. Isso é assim, tipo, eu vou na árvore porque tá na cara, assim. Se a pessoa não fez, é porque, e nada para ela fazer árvore, sabe? Tipo, não tem nada que te para, é mais fácil que Roma. Então, nada para. E, cara, geralmente, lançamentos com trabalho. Eu vou chutar que o cara que tem um lançamento com vendas abaixo da expectativa não fez árvore. A árvore é uma variável que grita. Grita. Mas grita muito. Você faz tudo, tem todo trabalho, faz um vídeo, não faz uma coisa que é super importante. Mas assim, eu não consigo. É tipo o cimento na casa. Super importante. Pô, você pode esquecer da torneira, mas não do tijolo. A árvore é o tijolo. Pô, você pode esquecer da porta. Não, a porta não, a porta é bom, né? Da luminária. Você vai esquecer do piso. Não vai esquecer da telha. Na telha não se esquece. Não pode esquecer. Não no começo, assim. Então, telha, parede, piso, janela, tem que ter. Né? E árvore é muito assim. Se você dá trabalho fazer uma, dá. Mas, dá muito trabalho vender menos. E ter que fazer. Tá bom? Então, eu quero que você vá para os seus próximos lançamentos com um checklist falando assim, isso eu fiz, isso eu não fiz. E, tô consciente. Minha casa não tem torneira. Tá tudo bem. Feito é melhor que perfeito. Pelo menos eu tenho um teto para morar. Sabe? Mas daqui no próximo eu vou comprar uma torneirinha. Então, Érica, ontem eu estava em uma reunião, a gente estava falando inclusive de você. Eu sou fotógrafo e filmmaker e eu vou produzir uns cursos para um advogado. E eu queria saber se a separação que a gente faz algum sentido e se tem alguma instrução para me dar nesse âmbito. A instrução, a forma que a gente está se separando é a seguinte. A gente tem um aluno da fórmula, que vai ser o lançador do especialista. A gente tem um especialista, que é o advogado. Eu, que sou a parte da produção audiovisual. E uma equipe de marketing, que na minha cabeça seria quem vai vender. Então, basicamente, eu quero entender se essa estrutura faz sentido. O aluno da fórmula vai ditar a demanda, eu vou executar ela e a equipe de marketing vai vender. Faz sentido isso que eu estou falando? Não faz, não. Entendi. Porque o que vende?
Eu vou tentar te fazer responder em forma de perguntas para até fazer um processo um pouco mais didático, tá? Em vez de simplesmente falar. O que vende? O produto é vendido. Ó, o produto é o objeto vendido. É o produto vendido. Mas o que vende? O que faz a pessoa comprar? Deixa eu fazer minha pergunta. Minha pergunta estava meio... O que vende? Parece tão estranho, né? O que faz a pessoa comprar? O interesse que a gente cria nela? Mas o que gera o interesse nela? A ponto dela tirar o cartão? O valor que ela enxerga no especialista? E o que faz ela ver esse valor que enxerga o especialista? Tá faltando uma peça desse quebra-cabeça para você entender. Será que o material que a gente disponibiliza para despertar esse interesse? E como é que a gente chama isso no meu mundo? Seria a captação de lead? Putz, não consigo. O lançamento. Uhum. O lançamento nada mais é que a orquestração orquestrar conteúdo com vários gatilhos. Você sabe o que é gatilho mental? Sim. Tá. Orquestramento é você orquestrar várias coisas, a captação, a distribuição, os vídeos de lançamento, CPL1, CPL2, CPL3 e o vídeo de vendas, tal que depois do vídeo de vendas a pessoa queira comprar. Uhum. E quem faz o lançamento? O lançador. Quem é esse cara? Seria o aluno da fórmula, né? Então tá bom. Então o aluno da fórmula é responsável pela venda. Não é a equipe de marketing. Eu não sei nem o que a equipe de marketing faz. Então, na minha cabeça, a equipe de marketing seria quem sabe identificar como chegar ao público. No sentido de utilização de Google Ads, hashtag, na minha cabeça isso faria sentido ser a equipe de marketing responsável. Cara, equipe de marketing, eu não sei nem o que você está falando. Eu podia falar equipe de gestão. Vou te falar como é que você faz isso. Você entra na fórmula, como é que chega o público, né? Você vai lá e vem aqui, ó. Aqui, você aprende tudo isso. Não precisa de ninguém. Não precisa de uma segunda equipe para fazer isso. Uma pessoa que tem a fórmula sabe tudo. Tudo que você precisa de ponta a ponta para vender. Ele não entrega o produto. Assim, equipe de marketing pode ser um rótulo de várias coisas, mas não faz sentido. Um lançador não precisa de uma equipe de marketing para vender. Pode fazer tudo sozinho. Se você soubesse a fórmula, você sabia de cabo a rabo fazer um 6 em 7. De cabo a rabo, sem nenhum outro ser humano. Massa, então dá para fechar os três, né? Que seria eu como o terceirizado, que vai produzir os vídeos, o lançador, que é o aluno da fórmula, e o especialista. Não tem necessidade dessa quarto participante, né? Não tinha nem necessidade do produtor de vídeo. Entendi. Eu tenho consciência que eu sou a parte mais dispensável, para ser sincero. É uma parte, não é dispensa. Se ele quiser uma coisa mais bonitinha, ele usa, né? Se ele quiser. Mais um celularzinho hoje em dia. Eu também acho. Nossa, show de bola, Érico. Obrigado pela instrução. Posso continuar a conversa? Eu sei que você já me perguntou, mas qual que são os seus objetivos, assim? Tá com 22 anos... Então, Érico, para ser sincero, eu estou passando por uns momentos meio nebulosos, então meus objetivos eles estão bem não translúcidos, né? Não tenho muito, tô com dificuldade em, principalmente, definir um norte para seguir. Tá. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisa. É nebulosos pessoalmente ou nebulosos profissionalmente? Eu acho que o pessoal implicando no profissional. Entendi. Família, sem mencionar específicos? É família, é namorada? Não, é pessoal mesmo, é individual. É questão de... Aqui, só entre a gente está num ambiente super seguro, íntimo. O que é que são os seus problemas pessoais? Érico, quando eu era mais novo, eu queria ser atleta, né? De quê? De esportes.
Ah, que massa! O que você joga? LOL. Você joga LOL, cara. E você queria ser um atleta de LOL. Eu tô começando, E, tô começando a jogar Call of Duty Mobile. é, É, joga, é da hora, né? porra, só que eu não sou bom, né? Então, o esporte, as pessoas ficam achando que é brincadeirinha, mas, meu, é muito É, treinamento. nossa, nem fala. E É. aí, como eu era novo como é que eu posso dizer? Embora eu tenha competido desde criança, muito novo, eu nunca tive as respostas certas. Pelo menos isso é que eu tenho pessoalmente. Por exemplo, eu sempre fui competir natação. Eu faço natação desde 6 meses de idade. Só que, vamos supor, eu treinava criança, né, para se divertir mesmo, só que aí chegava no campeonato, vamos supor que eu ficava em terceiro lugar. A resposta que eu tinha dos meus pais não era, por exemplo, não, você ficou em terceiro, mas treina mais, que na próxima você fica em primeiro. Não, não era assim, era tipo, nossa, tá bom, terceiro lugar. Não fica assim, tipo assim, eu não tinha um incentivo para ser o melhor. Aquilo ali já estava bom, entendeu? Com o meu esforço mínimo, eu conseguia reconhecimento mínimo e aquilo ali para mim estava bom minha vida inteira. Então na escola eu tinha facilidade para aprender, eu tinha facilidade para passar em prova, então eu não me dedicava, porque eu não precisava, eu tirava 10 sem estudar. Então a concepção que eu tenho para mim é que eu nunca precisei de disciplina para ter o que eu precisava. E agora que eu precisava de disciplina para conseguir os meus objetivos, eu não tenho. Então eu tenho dificuldade em manter rotinas simples, por exemplo, ir para academia todo dia, ou, não sei, manter um horário fixo para dormir, eu não consigo, entendeu? Na Entendi. minha concepção, por eu É a nunca história da ter, vida da humanidade, né? Eu né, não sei por se eu a nunca maioria ter das pessoas precisado está. disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, isso é super curioso, e se a conversa tomar um rumo mais diferente, você me avisa. Dá Uhum. duas Não, fica, tossidas. fica à vontade. Assim, você falou assim, você não tem disciplina, né? Você tem uma dificuldade com disciplina, eu acho que quase todo ser humano tem. Mas a pergunta é, e aí dificulta eu atingir meus objetivos? Uhum. Foi o que eu escutei. Mas quais são os seus objetivos? Você tem um objetivo? Porque quando eu perguntei da primeira vez, parecia que não. É porque eu tinha, né? Só que eu tomei muita paulada, sabe, Érico? Eu era de uma... Deixa eu te fazer a pergunta, tô te interrompendo. Mas Não, sem é que eu fiz problema. a pergunta errada. Uhum. Você tem objetivos? Não você tinha. Que você tinha, aí você tomou Não, muita palavra. Mas você tem não tem. objetivos? Não, Hum, é duro isso, né? não é duro, não. De repente você tá numa época que você não quer ter objetivo. Nem sempre a gente É, quer. eu É acho que isso que pode você ser tá isso também. vivendo. Entendi. Mas é difícil, viu, Érico? Não sei. Eu olho pra você às vezes e falo, caraca, o Érico faz tanta coisa. Eu, uma das pessoas que eu mais assim tenho como base é você, sabe? Eu te acompanho Hum, já tem um tempo, embora nunca tenha feito nenhum curso, mas eu ah, acompanho seu conteúdo vividamente, né? E eu falo, e, cara, o Érico, ele tem tempo pra família dele, ele tem tempo pra viajar, ele trabalha, ele acorda, ele vai pra, faz crossfit, aí ele toma banho lá no, dentro do freezer. E parece que se eu fizesse uma dessas coisas, meu dia já ia ter acabado. Eu falo, meu Deus, acabou meu dia, já fiz. Sabe? Parece que seu dia assim, tem 80 horas e o meu tem 2. hum, eu durmo muito Mas cedo. A maioria das pessoas não vê isso. Mas, acho que ontem eu fui dormir às 7. Mas você tá acordado agora, né? Interessante. eu fui dormir, era 6 horas da tarde. Ué, Depois da você acorda reunião aqui, cedo né? também, aí tem uma É, vitóriazinha. Na maioria das pessoas estão dormindo aí, ó. Só tem 240 pessoas acordadas agora. né? Até fiquei de cara E, a hora que eu vi que já tava online. Normalmente é e, 7. e, e já que você não tem objetivo, assim, nesse momento, e você não considerou o objetivo de aprender a fazer um 6 em 7, não? Cara, ó, Considerei, 6 Érico. em 7 são R$ 100.000 em 7 dias. Eu queria lançar meu pai, só Pô, que não, não, eu não, 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 não não. sei. Para um pouquinho. Deixa eu só fazer a pergunta. R$ 100.000 em 7 dias, com integridade, pô, dá pra fazer um monte de coisa. Então, Érico, mas eu E aí, posso fazer uma pergunta sincera? pode, uai. Embora eu faça R$ 100.000 em uma semana, o Hum, esforço que eu tenho que ter para isso aí é um absurdo de colossal, não é? Até eu chegar num ponto de uma semana eu tirar esse dinheiro, foi, uai, sei lá, um você ano vê de minha, trabalho.
Você sabe quanto que eu faço por ano? Não, nem faço ideia. Tá, mais de 9 dígitos. Hum. Você acha que eu tenho um esforço colossal desse que você imagina? Mas não teve um momento que você teve? Eu acho que o meu principal problema é esse, o esforço Ah, inicial que eu não tenho, não sei. Talvez seja esse mesmo. Mas o que eu quero dizer é que você acha que você não vai ter esforço colossal em editar essa parada? Você vai gastar hora editando. Sim. A diferença é que você vai gastar hora na operação. Você vai ser um... Eu não quero usar uma palavra... Não, você pode falar, não importa. Que é quem opera é um Operador? operador ou operário. Sim. Quase que fosse um soldado do exército. Você acha que o general gasta mais tempo que o soldado? Os dois trabalham bastante. Só que um trabalha sem estratégia. Sabe como é que acontece? Você segura só um pouquinho. Isso não tem nada de errado, porque a gente precisa de operários e generais. Mas é contra uma coisa que o general não trabalha necessariamente mais que o operário, nem o operário mais que o general. Os dois trabalham pra caramba. Tá, pra você ser um soldado de sucesso, se você tem uma certa performance alta em qualquer uma das coisas, você tem que trabalhar bastante. A diferença é que você está concentrando as suas energias em processos de operação. Sim, não, o que você falou agora, eu percebi uma dicotomia colossal, porque eu não estou querendo me esforçar para ter um grande resultado, só que eu estou obrigatoriamente despendendo a minha energia em uma coisa que vai me dar pouco resultado. Tem uma coisa que eu numa live com o Ladeirinho. Você conhece o Ladeirinho? Não conheço. Tá, eu faço as terças-feiras uma live com o Ladeirinho. Um cara com cabelo exótico. E ele falou que é o seguinte, acho que foi 2013, ele fez um curso com um cara que chama Seiichi Arata. Eu não sei nem se o Seiichi está dando curso mais, nem sei se esse curso existe. O curso chamava Classe Alta. Eu não fiz esse curso, não. Mas o curso ensinava como é que a classe alta pensa diferente da classe média e a classe baixa. E nem sempre a classe alta é alta porque mereceu estar lá. Né? Às vezes o pai era da classe alta. Mas quem construiu? Estou falando da classe alta que construiu. E tem 2 lugares de você gastar o seu tempo. O lugar para você ser um bom operador, operário, soldado, ou de você pode ser treinado para gastar ao mesmo tempo e se tornar um líder, um general, um presidente, um CEO. Eu acho que o meu maior medo na vida é esse, sabe, Érico? Qual que é o seu maior medo na vida? É eu morrer medíocre. Eu acho que esse é meu maior medo. Eu também tenho esse medo, assim. Eu acho que não era nem medíocre, era... eu acredito em vida após a morte, mas eu acredito que vai ser igual, não. Nem tô com pressa de chegar lá mais cedo, sabe? Mas, assim, eu tenho medo de estar no leito de morte arrependido. É isso que eu... No leito de morte arrependido. Essa eu não queria estar, entendeu? É basicamente a mesma coisa. Eu fico com medo. Mas, enfim, tirando da parada de medo de morrer, é o seguinte. Eu perguntei se você queria fazer um 6 em 7. Aí você falou que vai dar um trabalho. Eu vou te falar o seguinte, trabalho você já tem. Não é muito diferente, não. Assim, por você ser um bom editor de vídeo, você não vai ter que trabalhar menos que você ser um bom dono de empresa, não. É um trabalho diferente. É um risco diferente. Então, uma coisa que você tem que... Se você me falasse assim, Érico, ser dono de empresa é muito arriscado. Aí eu ia falar. Agora, então assim, eu te dou razão com isso. Tá bom? Érico, não quero correr risco. Aí empreendedorismo não é pra você. Mas assim, você vai me falar que empreender... não, trabalho. Não, trabalho é discutível. Aqui eu posso discutir.
É, porque a minha preocupação é essa mesmo. Risco eu sair de casa com 18 anos, então eu tô correndo. Não, risco não tem como resolver, não. Não, A gente ganha, o problema. empreendedor ganha mais porque ele assume mais risco. Porque quando você tem os funcionários, você tem que pagar os funcionários. Se você não paga os funcionários, eles tomam tudo seu. E nada de errado. Não tô falando que devia ser certo ou errado, não, tá? Mas não tem como você fugir da justiça do trabalho. Não nesse país. Então, se eu fizer alguma coisa e der um certo ou errado, acidente ou não, acontecer um acidente, eu ficar sem dinheiro de pagar os funcionários, todo o meu patrimônio vai pro saco. E se o meu patrimônio tiver, o patrimônio dos meus filhos provavelmente também. Então, assim, eu não tenho 13º, eu pago. Multa de FGTS, eu faço uma poupança para pagar. Então, é risco. Mas a gente tem a chance de um escalo, se a gente der certo. Então, risco não tem como sair. Mas trabalho, você vai trabalhar. Eu não sei se você trabalha. Às vezes você tem essa impressão por causa da minha vida do Instagram que eu trabalho mais que você. Não sei. Eu tomo decisões mais arriscadas que você. Mas eu não sei se eu trabalho mais horas que você, não. Até porque você vê, eu faço coisas que eu fiz. Não sei se eu trabalho mais horas. Que da hora ver isso. Mas assim... Mas a grande pergunta você já considerou o objetivo de ter um 6 em 7? De fazer um 6 em 7? Já. E o que foi que te parou nessa consideração? Foi essa questão mesmo É porque, Érico, eu fico com medo de chegar, ser mais velho e ver que eu despendi minha vida com uma coisa que eu não amo, entendeu? Entendi. Você não ama fazer o 6 em 7, então... Não sei se a motivação da minha vida seria dinheiro, sabe? Não sei. Eu tô É isso que eu falo quando a questão de... Aí se a motivação da sua vida não é dinheiro, você pega e edita vídeo. Não tem sentido, né? Não faz sentido isso pra mim. A sua motivação da sua vida é editar vídeo? É por isso que eu tô sem motivação. Porque Não. Peraí. Fica comigo. Fica comigo aqui pra mim. A motivação da sua vida é editar vídeo? Não. Não. Então a motivação da sua vida não é nem lançar, nem editar vídeo. Correto? Isso a gente acertou aqui. Mas peraí. Entre as duas coisas, você escolhe a que paga pior. É verdade. Já que você tá editando vídeo para pagar seus boletos, né? Ou não? É, basicamente isso. Pois é, já que você está fazendo por dinheiro. Com integridade por dinheiro. Já que você vai fazer por dinheiro, por que você não faz uma coisa que paga melhor? A não ser que editar vídeo seja melhor do que aprender a lançar. Aí você fala assim, mas eu tenho mais aptidão com vídeo. Verdade. Uai, se é por dinheiro que você está fazendo, já faz um dinheiro que paga R$100 em 7 dias, em teoria. Ou que você aprende alguma coisa que é mais valioso. Isso é muito em teoria. Não sei. Tô tentando entender a cabeça de Pedro. Eu não sei. Mas, isso é só um momento de reflexão. Claro. É bom a gente refletir aos 22, né? Refletir aos 22. Tá. Você tem mais alguma pergunta pra mim? Não, acho que era isso mesmo. Não precisam de mim, mas... eu acho que eles precisam de você. Você só é mais... Dispensável, com certeza, sim. A palavra dispensável talvez não seja, a palavra seja mais substituível. Não, eu tinha consciência disso. Assim, o general também é substituível, né? Mas ele é menos substituível. Quanto mais você assume um cargo, tem menos pessoas, né? É menos operacional. Quanto mais operacional, mais é fácil de ensinar a operação, né?